Depois de uma pausa, Minutos de Sabedoria ressurge novamente com uma palavra para a sua reflexão. Em meio à nossa caminhada, como sempre fazemos, numa manhã, todos os dias quase, cuidando do corpo que é templo do Espírito Santo, e ao mesmo tempo, através de palavras de oração, nos dirigimos ao Senhor, falando com o Senhor em forma de oração. E entre passos e passos, de repente, o Espírito Santo toca em nosso coração e nessa pausa nos traz uma palavra para aprendermos alguma coisa através dele. E a palavra que veio ao nosso coração nesta manhã foi o choro de Neymar. Nós estamos nos referindo ao episódio que o mundo inteiro, através dos meios de comunicação, revelaram neste domingo, num jogo de futebol entre Santos e Vasco, onde aconteceu tecnicamente uma catástrofe, ou seja, o Santos, um time considerado de primeira grandeza, perdeu do Vasco de 6-0. E após o árbitro encerrar esta partida, o suposto líder, o famoso jogador que o mundo inteiro conhece, chamado Neymar, sentou-se ao gramado, curvou a sua cabeça entre as pernas e chorava copiosamente. Ele foi erguido e levantado pelo técnico do time do Vasco, que o dirigiu, o amparou, deu um consolo a ele, dirigindo-o para o vestiário do Santos. Lá no vestiário, ele deu entrevistas que também foram polêmicas e a imprensa toda, até os dias de hoje, está comentando. Neymar, um jogador dos mais conhecidos no mundo inteiro, um jogador bilionário, considerado um dos jovens mais ricos do mundo. Uma vida, desde que começou a jogar futebol, com polêmicas na sua vida social. E não vamos aqui nos estender sobre isso, porque é do conhecimento de todas as pessoas a sua trajetória, não só como jogador, mas como um homem da sociedade. O fracasso de um suposto líder. Que lições nós podemos tirar desta situação tão comentada, em que declaram a falência e a derrota de um falso líder? Mesmo porque o Santos, gastando uma fortuna extraordinária para os nossos padrões sociais no nosso país, trouxe Neymar como uma salvação para o time do Santos, para reconstruir, para levantar o time do Santos. E de crianças a adultos, Neymar é um ídolo. Neymar é considerado uma esperança para as expectativas, não só do clube, mas de uma sociedade toda. E neste episódio é declarado como um fracasso total, uma catástrofe, o posicionamento de um falso líder. A lição que nós podemos tirar dessa situação é de que, para ser um líder, é necessário ter uma formação desde as primeiras fases da sua infância, de um caráter estruturado entre valores morais, espirituais e intelectuais, aonde esses valores determinam as nossas escolhas. É preciso ter uma personalidade que os pais alicerçados em uma verdade absoluta possam trazer um alicerce de como pensar, sentir e agir numa personalidade totalmente transformada. E um temperamento que
sabemos todos nós genético, se submeta a uma mansidão e a um domínio próprio. Aonde então as escolhas, aonde então o propósito de vida será baseado em todas essas coisas e o comportamento em toda e qualquer situação será de um verdadeiro líder. Quantas pessoas em todas as áreas da nossa sociedade, e aqui nos referimos como pastor dentro da igreja, pessoas que estão se sentindo totalmente fracassadas fora da igreja por comportamentos de falsos líderes, machucadas, feridas, pessoas que na vida secular estão desempregadas, estão separadas por um casamento falido, pessoas que estão vivendo verdadeiras catástrofes e que essas pessoas ou eram líderes, ou buscavam serem líderes, ou então estavam submetidas a líderes. E hoje estão como Neymar, sentadas à beira do caminho, no gramado da vida, curvadas, chorando, sem saber como se levantar. Por isso que Minutos de Sabedoria sempre utiliza aquele chavão: ei, amado e amada do Senhor, pare e pense pelo menos um minuto, porque um minuto de sabedoria pode mudar, pode salvar uma vida inteira. Se você está nessa situação, o que você deve fazer? Faça como nos diz o Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes, para o alto de onde vem o nosso socorro. E o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Olhe para o maior líder que já pisou sobre esta terra, Jesus Cristo. Um líder infalível, um líder que formou e forma líderes através dos seus ensinamentos, através do seu caráter, através do seu posicionamento, através do seu falar, através de todo o seu comportamento enquanto esteve aqui na terra e ainda hoje assentado à destra do Senhor, nos ensina e, além de nos ensinar, intercede por nós o tempo todo. Estude Jesus, estude a liderança de Jesus, estude cada passo de Jesus, estude como ele formou aqueles 12 líderes e aqueles líderes formaram outros líderes e num efeito dominó, cá estamos hoje depois de 2000 anos da vinda de Jesus, aprendendo e tendo a oportunidade de sermos verdadeiros líderes na família, na igreja, na sociedade, no trabalho, na vida acadêmica, ou seja, através deste grande líder chamado Jesus Cristo. Pare e pense, pelo menos um minuto. Como sempre dizemos, porque um minuto de sabedoria, e esta sabedoria está explícita em toda a história que nos conta as Escrituras Sagradas acerca de Jesus. E aí, em cada episódio, em cada dia, em cada situação, nós podemos aprender como sermos líderes e como podemos superar o fracasso de determinados líderes que estão muitas vezes sobre a nossa vida. Seja no trabalho, seja onde quer que seja na igreja. Nós temos o privilégio, e mesmo porque há um professor extraordinário que hoje mora dentro de nós, chamado Espírito Santo, que pode nos ajudar a nos transformarmos nesse líder que Jesus nos ensina e sermos sal da terra e luz do mundo,
para que num momento como esse, aonde muitas pessoas esperam alguma coisa de nós, não fracassarmos como Neymar fracassou, mas ensinarmos em momentos como esse, como superarmos todo e qualquer obstáculo. Assim como Jesus fez, como Ele nos ensinou, para que o seu nome seja louvado e glorificado. Que Deus abençoe você rica e poderosamente, não somente nesta manhã, através desta mensagem, refletindo sobre o seu comportamento como líder ou debaixo da liderança de outras pessoas, o que está acontecendo. Que Deus abençoe você rica e poderosamente, em nome de Jesus.